Quem está falando é Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão e da ansiedade. Gente, existem duas coisas que fazem vocês entrarem em crises de ansiedade ou crises depressivas, tá? A ansiedade, crises que descontrolam fisiologicamente, o seu corpo cria uma série de descontrole que você não consegue parar, e a depressão, que você entra numa espécie de vala, numa espécie de buraco, né? Então, tanto um quanto o outro vão fazer com que a gente possa ser acionado pelo mesmo ponto. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre qual é o ponto que ativa a minha ansiedade, a minha depressão. E os pensamentos são um dos pontos fundamentais. Eu poderia dizer o maior, porque os 5 sentidos vão alertar os pensamentos, e os pensamentos sempre virão antes de uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que todas as nossas crises de ansiedade ou depressivas, elas são acionadas através de 2 mecanismos. 2, apenas 2. Bem simples aqui para vocês, diminuindo toda essa complexidade que vem aí, os psicólogos, psiquiatras, os entendedores de saúde mental trazem tanta complexidade que você acaba não percebendo. Então, 2 coisas só que você precisa entender. Ou você captou alguma coisa com os seus 5 sentidos, e para quem assistiu a aula 1, isso já ficou claro, ou seja, alguma coisa aconteceu que acionou esse gatilho para vocês. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é o exemplo da música. Como uma música, quando você ouve uma música, aquilo traz uma memória automática para você, mesmo que você já não ouça uma música há muito tempo. Aquela música, ela abre para você uma janela, uma âncora de imagem, né? Ela traz uma âncora positiva ou negativa. Se a música trouxer uma memória boa, ótimo. Mas quantas vezes eu já não vi pessoas chorando porque aquela música lembra um momento triste, por exemplo. E aí você ouve aquela música, você se emociona e fica triste o dia todo, e às vezes você nem recorda que foi porque você ouviu aquela música. Isso é o poder que tem os 5 sentidos de abrirem e despertarem esses pensamentos, essas emoções, né? Primeiro as emoções, depois os pensamentos, que acontecem no nosso corpo. Então, os 5 sentidos, às vezes você vai sentir o cheiro de uma flor que teve presente no momento X da sua vida, ou você sente o cheiro do bolo da casa da sua avó, né? Eu tenho sempre muito cheiro do feijão da minha avó. O feijão da minha avó tinha um cheiro, não era nem da minha avó, era da minha tia Fátima. Ainda hoje ela mandou uma mensagem para mim, eu fiquei lembrando das comidinhas dela. Tinha um cheiro tão bom, um cheiro de conforto, algo que trazia para mim uma memória tão boa, né? Às vezes o sabor de alguma coisa, quando você come uma coisa, você fala, isso lembra não sei o quê. Ou, que bom, isso lembra aquilo. Então, os 5 sentidos, eles abrem para a gente essas âncoras de imagem. Eles levam a gente de volta a essas memórias. Essas memórias são despertadas pelos 5 sentidos. Mas e aí, Gi? Ok, e os pensamentos? Esses 5 sentidos vão trazer para você imagens, certo? Essas imagens vão trazer o quê? Pensamentos. Vocês vão trazer um pensamento de seguida. Por exemplo, se eu lembrei agora uma música que eu lembrei que essa é a música que o meu ex estava ouvindo quando me traiu, automaticamente, só de ouvir aquilo vai me trazer a ideia de que eu fui traída, a ideia de que eu fui desrespeitada, a ideia de que eu não sabia o que estava acontecendo, a ideia, todos os sentimentos que eu vivenciei relacionado àquele pensamento que trouxe, né? Aquela emoção que ela me trouxe, vão estar aqui de novo para mim. Então, os 5 sentidos, eles vão trazer os pensamentos em conjunto, automático para você. Primeiro você, até uma definição entre emoção e sentimento, né? Porque os pensamentos, eles vêm com o sentimento. A emoção é orgânica, a gente não consegue manipulá-la, mas o sentimento não. O sentimento, ele vem de forma pensada, é quando a nossa mente pensa sobre aquele evento, né? Eu explico isso mais direitinho dentro do curso aqui, eu só vou explicar assim por cima para vocês entenderem o que é importante. Então, 2 formas únicas que nós temos de entrar numa crise de ansiedade, numa crise depressiva. Ou foi porque a gente presenciou alguma coisa, os meus sensores captaram, às vezes as próprias paredes brancas, né? Para quem tem, principalmente para as pessoas que têm TAD, transtorno de ansiedade e doença, que está muito ligado a eventos traumáticos, de perder pessoas importantes, de ter visto situações de saúde deteriorando na sua frente. Essas pessoas que sofrem do que antigamente a gente chamava de hipocondrismo, né, que hoje em dia se chama TAD, passou no transtorno de ansiedade, agora antigamente era
ligado a mais a outro tipo de aspecto, mas, entretanto, entrou como TAD, transtorno de ansiedade e doença. Quando uma pessoa que tem TAD está num ambiente extremamente branco, que tem um cheiro de esterilizado, remete automaticamente para o hospital. Se remete automaticamente para o hospital, a chance dela começar a se sentir mal é muito grande. Então, o que é uma âncora da memória relacionada ao espaço branco, que é muito característico de hospitais, que colocou ela de novo naquele conflito e fez com que ela voltasse a reviver aquele sentimento. Então, é importante a gente entender isso para a gente evitar esses pontos que acontecem das nossas âncoras. E eu falo para vocês evitarem. É claro que as minhas alunas, eu não ensino elas a evitarem esse processo, eu ensino elas a desligarem, a desativarem esses gatilhos para que elas se sintam seguras nesses ambientes. Mas como vocês não têm esses recursos, então, o importante no primeiro momento é eu evitar alguns ambientes, não todos, porque senão eu vou entrar em isolamento, entrei em isolamento, vou para a depressão, mas algo que possa fazer com que você se sinta segura dentro da jornada.